Olá pessoal, como nós tínhamos conversado e vem falando nos vídeos anteriores sobre o sistema que o Mu tinha criado, tá? Para derrotar os traidores do templo Shaolin, tá? Aquelas pessoas que ajudaram o governo a destruir o templo. Então ela sempre ficou pensando, avaliando como que criaria um sistema para que fosse eficiente contra os praticantes de Shaolin, tá? Não os amigos dela, mas os que traíram o templo em conluio com os oficiais. Então, depois de muita pesquisa, ela presenciou uma luta entre a cobra e a garça. Tá? Então, daí, dessa presença, ela se inspirou em criar-se um novo sistema. Então, o novo sistema, vamos lá, que o Nimue criou, ela teve a inspiração entre a cobra e a garça. Mas quando Nimue consolidou todo esse sistema, ela prestou muita atenção em mudar as técnicas aplicáveis para os membros humanos. Tá? Então veja, ela pegou todos aqueles movimentos e adaptou para os nossos membros, para que tivéssemos bastante eficiência dentro do sistema, tá? E pela alternância de alguns movimentos da cobra e da garça, ela criou com sucesso uma sequência, tá? Ela pegou todos aqueles momentos que tinha, adaptou os mais interessantes e pela alternância criou um sistema de movimentos de luta que conserva a técnica da cobra e da garça, tá? E por outro lado, apropriando-se para aplicações, tá? Então ela usou a técnica da garça não só aqueles instruções, mas para aplicação pelo corpo humano que se tornasse eficiente, tá? Dentro de um sistema de luta. Já o sistema Shaolin existente na época, que enfatizava padrões fixos de movimentos regulares, era para Nimue muito complicado, ao passo que o recém-criado sistemas que ela desenvolveu, a ênfase na simplicidade, na economia de movimentos, na versatilidade, na aplicação, entendeu? Colocou muita eficiência. Era um grande desvio que ela fazia dentro do sistema tradicional Shaolin da época, tá? Não vamos confundir o Wing Chun lá atrás que ela criou com comparação ao Shaolin e hoje, tá? Nós estamos avaliando quando ela criou o sistema, tá? Em outras palavras, explicando melhor, a variedade de boxe do sistema Shaolin, que era ligeiramente diferente uma das outras, como é até hoje, tá? Na ordem dos movimentos. Oferecia um treino com práticas complexas. Esse a gente está falando do sistema Shaolin para vocês entenderem a diferença e a eficiência do Wing Chun entre comparação ao Shaolin, tá? O novo sistema consolidado por Nimue, tá? Ele era muito simples, tá? E incorporava técnicas com muita eficiência. Depois que toda ela fez essas alterações em comparação, finais, e refinou toda a técnica que ela desenvolveu, ela refinou em 3 formas de boxe, tá? Você veja que ela pegou um monte de movimento, foi simplificando, até criar 3 formas diferentes ao que nós conhecemos até hoje, tá bom? Então, vocês vejam que o sistema Shaolin da época consistia num grande número de movimentos, e o dela não. Então ela pegou todo aquele e transformou em 3 técnicas, 3 sequências de técnica, mas a técnica do boneco de madeira, tá? Para finalidade prática. Então ela tinha as 3 formas individuais de mãos,
E o sistema do boneco de madeira adaptava-se a esse movimento das três técnicas, então, para eficiência real, para que vocês pudessem ter uma noção, para que os alunos da época, não nós, vocês, não nós, não, mas tivessem uma eficiência de movimento prático para a luta real. Então, usava-se o boneco de madeira para essa finalidade. Claro. Além disso, o novo sistema Shaolin anterior consistia em um grande número de movimentos que abre uma aparência importantes e nomes atrativos, mas eram realmente impraticáveis. Nós temos um movimento até hoje no Shaolin que para você praticar você tem que estar jovem, você tem que estar com uma habilidade muito boa, tá? Então, vamos considerar que até hoje tem muitos movimentos que são impraticáveis. Tudo bem que o nosso Shaolin hoje evoluiu-se bastante daquele Shaolin antigo, tá? Muitos movimentos chamados Dança do Dragão e da Fênix, ou Bastão do Mestre Taoísta, e assim sucessivamente. Então, vamos por etc, etc, etc. Então, já era diferente do sistema de Umui. O novo sistema de Umui não tinha objetivos demonstrativos e, por isso, é completamente privado de qualquer movimentos, tá? Então, veja, o sistema dela era mais simples, buscava eficiência. E por isso é completamente privado de qualquer movimentos somente para divertir ou atrair visualmente, tá? Mas mantém todas as técnicas de lutas práticas, funcionais, eficientes. Assim, os movimentos desse novo sistema, que nós estamos comentando, foram nomeados de acordo com o motivo de cada movimento ou maneira que foi realizado. No sistema de Kung Fu de Nimue, então vocês verem, no sistema de Kung Fu de Nimue, um movimento chamado braço para cima, um termo que identifica claramente o modo de como o braço ou a mão, tá? Em um termo mais claramente, identificava como for detido. Então, o movimento do braço para cima, o cara socou, existia um movimento, braço e mão para cima. Então, nós estamos aqui gesticulando para vocês entenderem, tá? Então, essa era a diferença. Então, buscava objetividade, tá? E não quer dizer um braço assim, bloqueou, entrou, não, mas a objetividade dos movimentos. Outra diferença entre o sistema antigo de Shaolin com o Nimue era que no antigo muitas ênfases era dispensável no treinamento de resistência, tá? Que o aluno tinha que praticar por 2 ou 3 anos, mantendo bases firmes, tá? E assim, depois de muita prática, ser permitido o aprendizado de qualquer forma de boxe, qualquer movimento aleatório. Então o aluno ficava muito tempo treinando as bases básicas ou fundamentais do sistema, para depois então aprender, hoje, né, com os catis, as formas, tá? O novo sistema de Umui já não, ele enfatizava defender-se do inimigo com métodos e técnicas, ao invés de resistência. Embora seu sistema ou seu método havia necessidade da prática de resistência, é importante para uma luta real, tá? Nesse novo sistema que ela criou, era adotado uma maneira diferente da prática de resistência, tá? Um método mais especializado que unia uma partícula, tá? Então você vê que unia aquela partículazinha e um oponente particular, como ser apto para defender-se com técnica e inteligência. Por essa razão, um seguidor desse novo sistema de Kung Fu adotaria técnicas de mãos versáteis, uma base flexível, que até hoje não tinha técnica, e chutes rápidos e livres, sem aquela ordem, eu tenho que chutar aqui ou aqui. Então, tinha mais liberdade para executar a técnica de chute, não perdendo a técnica de mão.
Então essa, vocês vê que era uma diferença entre os dois sistemas. Então, além de ter as técnicas de chute e socos muito fortes. Tá? Já no sistema, no novo sistema, adotaria, veja bem, então, dentro do sistema Shaolin a gente usava, tá? O sistema de unidade flexível e tal. Já no sistema Shaolin, para vocês não confundirem, já no sistema Shaolin adotaria aquelas bases pesadas, duras, tá? Chutes de soco fortíssimo, pesado, indefensíveis, acreditava-se, né? Já o sistema que a Umoi criou mudava isso, por isso que eu falei, uma base versátil com uma base flexível, socos livres e rápidos. O sistema Shaolin já socos pesados, chutes pesados, mais duros. Já o novo sistema não, adotaria passos caçadores. Então, a gente lembra-se, hoje no passo do Santo Calmão, onde eles vão dando passo e deslizando para tentar derrubar o adversário, é como se estivesse caçando algo, tá? E técnicas de luta fechada. Então, veja, dentro do Tian nós lutamos tudo fechadinho, dentro do Shaolin já luta mais aberta, mais boxeando, tá bom? Então essas são as diferenças que na época eram adotadas. A base mais usada no sistema Shaolin era a base do arco e flecha para lutar, que até hoje a gente usa bastante. Eu pratico Shaolin também, a gente usa bastante, tá? Então já no novo sistema, a base não era arco e flecha, então, era uma base mais relaxada, onde permitia que o praticante aplicasse golpes tanto baixo, tipo chute frontal, chute empurrando para atacar o joelho e a perna do adversário. Veja que ela buscava mais a parte baixa, tá? E deixava a parte de cima para os braços e a parte de baixo para as pernas. Então, essa era uma das diferenças, empurrando o adversário para atacar o joelho e perna de frente e preparar um recuo rápido, de acordo que ia chutando. O adversário recuperasse e partisse para cima, ela conseguia se recuar, desviar-se rápido do contra-ataque, tá? No caso do adversário atacasse a perna que suportava, estava sendo atacado. Então, se o adversário atacava a perna, ele saía rápido para evitar esse contra-ataque. Então, vocês vejam que o sistema Chan, ele buscou a eficiência, que hoje nós temos mais, hoje fiz muita pesquisa, mas naquela época a visão dela de luta era totalmente diferente, que ela criou, do sistema Shaolin tradicional daquela época. Então, o sistema Shaolin usava as bases longas, chutes longos para atacar, mesmo o sistema do sul do norte. Então, era diferente. Então, o estilo dela lutava-se mais relaxado, com a base mais tranquila, tipo, fechando mais e com ataques mais diretos, mais objetivos. Tá? Essa é uma das razões que nós acreditamos até hoje, a eficiência desse estilo. Tá? Não estamos tirando os outros estilos, mas estamos mostrando a eficiência que esse estilo criou em comparação aos demais, sendo um estilo bem mais recente, mais novo do que o Shaolin. Então, ela teve uma visão mais ampla, porque ela era praticante Shaolin, então ela usou o melhor que o sistema da época tinha, tá? E adaptou-se ao seu novo método de luta, para que essa razão fosse mais simples, mais objetivo e com maior facilidade conseguisse derrotar, naquela época, os traidores, tá? Sem muito esforço. Hoje a gente vê que nós praticamos bastante ginástica, bastante coisa, mas só que o que nós estamos mostrando aqui é que o sistema Shaolin Chan daquela época, que até aquela época não tinha nome, era só o sistema que o mundo criou, tá? Mas hoje nós conhecemos como sistema Chan, ele não buscava a ginástica exaustiva, buscava exaustivamente desenvolver a técnica para que vocês ou os praticantes, né, buscassem mais eficiência na objetividade que estava praticando, que era se defender, que era a luta, praticamente real. Então, toda a necessidade de prática, a exaustão muscular que se buscava era dentro da técnica. Então, nós acreditamos que quanto mais técnica você desenvolva na prática,
fazendo ali dia a dia, hora a hora, aula a aula, então você adquire mais eficiência, adquire com maior facilidade o desenvolvimento dessa técnica, sem parar para pensar, eu vou dar um soco X com um soco ou um chute Y. Dentro do Yin não tinha e não tem isso. Então, se você recebe um soco, você executa o movimento direto para aquela finalidade de continuidade sem pensar. Aquilo se torna natural. Então, hoje, eu geralmente falo que dentro do sistema Yin, você é mais ou menos como você estivesse caminhando. Você não pensa para caminhar. Então o Yin é a mesma coisa, você não pode ficar pensando para fazer, simplesmente faça. Por que essa maneira? Porque de acordo com a prática exaustiva da técnica, você vai conseguir executar isso com a maior tranquilidade. Sendo que cada aluno desenvolve o mesmo sistema de maneira diferente, porque ele tem que adaptar aquele sistema de acordo com o seu corpo, a sua estrutura, as suas dificuldades, transformando em facilidade. E não pegar o estilo e seguir. O estilo é assim, eu tenho que praticar assim. O estilo é assim, mas como que eu vou adaptar esse estilo dentro da minha necessidade para que eu consiga executar com maior facilidade as técnicas, sem perder a originalidade do estilo. Tá? Então, hoje, todas as academias do Yin, ela visa e foca este objetivo. Tá? Então, no vídeo que nós estamos gravando aqui, nós não estamos desmerecendo a academia A, B ou C. Nós estamos contando a história do nascimento do estilo Yin. Não confunda uma coisa com a outra. Tá? Então, todos os professores têm a sua visão de como ele aprendeu e como ele consegue desenvolver e ensinar o sistema que ele aprendeu. Tá? Então, essa é o que nós buscamos, a eficiência prática dentro do sistema, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês, esse final. Se vocês pegar os outros, vocês vão vir me acompanhando até esse final, tá? Ajudado bastante vocês a entender e compreender o sistema Yin, e não as informações que nós damos dentro do nosso entendimento, tá? Para que não crie aquela falsa ilusão que o professor A está falando mal do professor B ou sucessivo. A função nossa aqui é tentar explicar o sistema, como ele foi criado na época, tá bom? Então, eu agradeço vocês por ter assistido esse vídeo até aqui, até o final, tá? E espere que em breve está saindo novos vídeos, tanto mais técnicas do Yin, dando continuidade nas videoaulas do Yin, e também já estamos com algum material preparado para as videoaulas do Shaolin. Vamos retomar, demos uma parada um tempo e vamos retomar essas videoaulas, tá? E alguns vídeos mais aleatórios do sistema, como a gente está ensinando, uma técnica ou outra técnica, tá bom? Então, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo. Aí não deixe de curtir, tá? Ou compartilhar. Isso é legal, o YouTube entende que os nossos vídeos têm alguma relevância ou para você ou para outra pessoa. Então ele vai indicar esse material para mais pessoas, tá? Então a gente procura ajudar vocês com conhecimento, com técnica, e vocês nos ajudam com um simples toquinho, ali uma curtidinha. Tá? Isso é muito importante para a gente, nos motiva cada vez mais a colocar material com mais relevância para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo, muito obrigado.